Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem de script. Hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre o Canvas. Eu já vou deixar um link aqui para vocês. Na hora que vocês acessar, vai ter um materialzinho aí falando sobre o Canvas. Eu não vou falar tudo que tem nesse material mesmo, porque é um material muito extenso. Tá? Então nós vamos fazer o que aqui hoje? Nós vamos ter uma introdução ao que é o Canvas, que é uma tela de desenho. Vamos falar como que a gente pode fazer linhas, círculos ou arcos, na verdade. Aí dentro do arco a gente faz círculo, retângulos e também como que a gente pode colorir, trabalhar com cores. Então vamos lá, vamos ver o que vai ser esse Canvas. O Canvas, pessoal, é um elemento HTML, tá? E ele pode ser usado para desenhar, usando a linguagem de script, usando o JavaScript. Então eu vou ter uma tela e dentro dessa tela eu consigo fazer um desenho. Aqui tem alguns exemplos do que é possível fazer com o Canvas. Na verdade é possível fazer qualquer tipo de desenho, tá? Utilizando o Canvas. Nós vamos ter as formas simples e também tem como colocar imagens. E aí usando a criatividade JavaScript a gente consegue fazer o resto, tá? Por padrão, o Canvas tem 300 pixels por 150, mas você consegue modificar isso, tá? Utilizando as propriedades lá no HTML de largura ou altura. E é bom também se a gente colocar um ID para poder ficar fácil, né, de trabalhar depois no JavaScript. Sim, vamos aqui utilização básica. Então, para o Canvas, basta falar que é a tag Canvas, especifica um ID para poder trabalhar de forma mais simples com JavaScript e a largura e a altura. O que mais nós vamos ter aqui? Sim, aí com Canvas nós vamos ter que pegar o teu contexto, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aí com Canvas a gente vai ter que pegar o contexto. O Canvas é o quadro, tá? É como se fosse uma moldura. Nessa moldura, pessoal, nós precisamos pegar o contexto. É como se fosse a tela de desenho. Tá? Essa tela pode ser 2D ou pode ser 3D usando o WebGL. Nós vamos trabalhar aqui o 2D. Tá? Então o que nós vamos precisar fazer? Pegar o contexto 2D, o contexto de desenho. Então o Canvas é a tela, a moldura do quadro. E aí nesse quadro eu vou ter uma tela de desenho. A tela de desenho que nós vamos trabalhar é a tela 2D, tá? que ele chama aqui de contexto. A partir do momento que eu tenho esse contexto, aí eu posso começar a desenhar. Então aqui ele mostra um exemplozinho. E aqui, o mesmo exemplo. Isso, é o mesmo exemplo. E aqui ele já começa a desenhar, por exemplo, desenhando retângulos. Tá? Retângulos preenchidos aqui. Já tem um exemplozinho aqui. E, além dos retângulos, nós conseguimos também desenhar... outra coisa importante é sobre a grade. Quando vocês estudaram lá no plano cartesiano em matemática, deixa eu colocar ele aqui, plano cartesiano. O plano cartesiano em matemática, quando vocês estudam em matemática, o eixo X cresce para a direita e o eixo Y cresce para cima. É diferente do que nós temos no Canvas, ou em qualquer tela que a gente vai trabalhar no computador, o Canvas aqui, ou um formulário, vários outros elementos que nós vamos trabalhar no computador, a tela do computador, vai ser semelhante a isso. O X, assim como o plano cartesiano, cresce para a direita. Agora o Y não, o Y ele vai crescer para baixo. Então o ponto 00 vai ser o canto superior esquerdo do seu Canvas, e o X vai crescer para a direita e o Y vai crescer para baixo. Tá? Então tem essa observaçãozinha que é diferente do que a gente estuda em plano cartesiano lá na escola. O X, todo jeito, cresce para a direita, mas o Y no plano cartesiano cresce para cima e o Y aqui no nosso Canvas cresce para baixo. Então a gente tem que lembrar dessa diferença. E aí a gente tem as funçõezinhas para desenhar retângulos, fill, stroke e clear. Fill para desenhar um retângulo preenchido, stroke para desenhar as bordas de um retângulo e o clear que é para limpar. Tá? Então nós vamos ver cada um desses aí. Vamos fazer aqui um exemplo. Então eu vou colocar aqui um Canvas, vou dar um ID para ele de quadro, vou dar uma largura de, por exemplo, 400 pixels e uma altura também de 400 pixels. Salvei. Vamos colocar aqui um código JavaScript. Então vou ter aqui um script src. Vou chamar de código.js. Salvar. Vou criar esse novo arquivo.
pressionei o botão errado. Vou criar esse novo arquivo, que vai ser o meu código.js. Nesse código, eu vou ter o evento onload, ou seja, quando carregar a página, eu vou executar uma função. E que função vai ser essa? Vai ser uma função que vai pegar o meu quadro, vai pegar o meu canvas, né, esse cara aqui que eu chamei de quadro. Então, eu vou colocar aqui um let, chamar de quadro mesmo, recebe document.getElementById, e eu vou pegar o elemento que tem o ID quadro. Depois eu vou pegar o contexto. Vamos abreviar esse contexto. Deixar assim, ctx de contexto. Como é que eu vou pegar esse contexto? Eu vou falar que eu tenho o meu canvas, o meu quadro, .getContext. E eu vou falar que eu quero o meu contexto 2D. Pronto, já tenho o meu canvas aqui. Tá? Além disso, eu vou colocar um estilo aqui. O estilo eu vou colocar inline, pessoal. Não vou criar um arquivo com estilo não, porque não vai ter quase nada. A única coisa que nós vamos colocar aqui é que o canvas vai ter uma borda solid de 1 pixel e preta. Para que a gente consiga enxergar ele lá, tá? Então vou vir aqui, pressionar o F5. Esse aqui é o meu canvas. E por enquanto eu não desenhei nada no canvas. Essa borda que nós estamos vendo é essa borda aqui, tá? Eu não desenhei nada ainda no canvas. Como que eu posso fazer para desenhar? Aí tem várias possibilidades, né? Dentre as possibilidades, uma delas é desenhar retângulos usando esses métodos aqui, ó, fill. O que eu vou passar como parâmetro? O ponto X e o ponto Y, que vai ser o canto superior esquerdo do retângulo, e a largura e a altura desse retângulo, semelhante ao que a gente tem aqui, ó. Eu vou ter o meu canvas. Aí, por exemplo, eu quero desenhar este retângulo. Então, quanto de X que eu vou andar e quanto de Y que eu vou andar para poder começar a desenhar. E depois eu falo a largura e também a altura deste retângulo. Né? O meu canvas aqui, ao todo, ele tem 400 por 400. Então, vamos desenhar um retângulo bem menor. Vamos desenhar, por exemplo, um retângulo de 100 por 100. Tá? Então, eu posso fazer ele preenchido, posso fazer ele só as bordas e posso limpar. Tá? Então, vamos lá para o nosso código. Então, eu vou falar assim, ó, ctx, ponto, fill, hack. E aí eu vou colocar, então, ó, a partir do ponto 0, 0, ou seja, x0 e y0, desenha um retângulo para mim de 100 por 100 pixels. Salvei. Vou voltar aqui, F5. No ponto 0, 0, eu tenho um retângulo de 100 por 100. Ah, não quero no ponto 0, 0, quero no ponto, por exemplo, 50, 300. Então, salvei. Vou voltar para cá, pressionar F5. Né? Então, no ponto 50, no eixo X, 300 no eixo Y, eu desenhei um retângulo de 100 de largura por 100 de altura. Se eu quisesse desenhar somente as bordas, como que eu faria? Contexto, stroke rect. Aí eu posso, por exemplo, 100, 100. X100, Y100, eu vou desenhar um retângulo também de tamanho 100, por exemplo. Ctrl S. Opa, deve ter escrito errado. Aqui. Stroke. Ah, sim. Stroke. Eu coloquei. Stroke. Faltou ele. F5. Ó, aí eu tenho um retângulo. Só as bordas, né? Não é um retângulo preenchido. E posso também limpar. Por exemplo, eu posso colocar aqui o contexto, clear rect. Vamos supor que eu quero limpar a partir do 75x, 75y. Eu quero limpar uma área de 300 por 300 pixels. Então, observa, aquele outro retângulo que estava aqui, as bordas, sumiu todo e eu limpei boa parte desse outro aqui. Deixa eu aumentar isso aqui, vamos colocar aqui 175. Ó, aí só limpa aqui um pedaço. Tá? 75, ficou muito 110. Ó,
Aí limpa só um pedaço dele aqui. É como se eu tivesse colocado um retângulo aqui, com 300 de largura e altura, e limpado. Aí o fundo se torna transparente. Sim, para retângulos, pessoal, é isso, tá? Então eu consigo especificar o ponto x e y, e a largura e a altura, e eu consigo desenhar retângulos preenchidos, bordas ou limpar. Vamos ver agora, né? Aqui ele mostra alguns outros exemplos. É bom depois, pessoal, esse link vai ficar aí no Moodle para vocês, é bom depois que vocês peguem isso aqui e dêem uma lida para entender melhor essas questões aqui, tá? Vamos falar agora de caminhos. Os caminhos, pessoal, vai ser o seguinte. Deixa eu pegar um editor de imagem aqui. Os caminhos vão ser o seguinte. Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, inicia aqui, inicia nesse ponto aqui, onde está a ponta do cursor do mouse. Ou seja, eu ainda não desenhei nada, mas a ponta do cursor do mouse vem para cá. Eu posso falar assim, ó, leva o ponteiro do cursor do mouse lá para o ponto 400, 400. Observa aqui embaixo que ele vai me mostrar o ponteiro do cursor do mouse. Então eu vou lá para o 400, não, 400 comum, vamos dizer 300, 300. Pronto, ó. Coloquei o cursor do mouse no ponto 300, 300. Isso aí eu estou dizendo, ó, move o cursor do mouse até esse ponto. Chegou nesse ponto, eu posso desenhar uma linha. Então vamos dizer, ó, a partir desse ponto, desenha uma linha para mim, por exemplo, de 100 até o ponto, por exemplo, 200, 200. Então a partir desse ponto, eu vou até o ponto 200, 200. Vou deixar mais ou menos assim. Então, supondo que isso aqui. Então, eu estava nesse ponto e desenhei uma linha até o ponto 200 e 200. Né? Então, eu vou ter dois comandos separados. Eu vou ter um comando para mover, que é um comando que move, mas não desenha nada. E vou ter um comando line to, que é o comando que, ó, a partir deste ponto, desenha uma linha. Tá? Além disso, antes de eu começar a fazer esse tipo de desenho, eu preciso iniciar o caminho. Então, primeiro eu inicio um caminho. Depois que eu iniciei o caminho, eu posso colocar vamos dizer, minha caneta imaginária, ou meu cursor imaginário em algum ponto, e a partir desse ponto desenhar linhas até outros pontos. Tá? Essas linhas, pessoal, nós vamos fazer então assim, dessa forma, tá? Eu vou começar um caminho. Depois que eu comecei, eu posso mover para algum ponto e a partir desse ponto desenhar uma linha. E aí desenho quantas linhas eu precisar. Tá? Terminei de desenhar as linhas, eu posso fechar. Né? Aí eu vou chamar o método closePath. Posso chamar esse método closePath. Ou eu chamo simplesmente o método fill. O método fill, ele liga o último ponto com o ponto inicial e fecha. Opa, apertei o botão. E fecha. Agora o método stroke não. O método stroke simplesmente fecha, tá? Ele para. Então eu posso falar closePath para dizer, ó, o caminho terminou. Ou eu posso falar fill, né, que o fill já chama o closePath. Ou posso falar stroke. Tá? Vamos aqui observar, ó, ele mostra aqui um exemplo. Ó. Observa o exemplo usando fill. Eu começo o caminho, tem que começar, tá? Sempre que eu vou começar um caminho, eu falo begin. Vou iniciar um caminho. Aí eu posso mover o meu cursor para algum ponto. Por exemplo, mover o cursor para esse ponto. Aí depois, ó, vai até o outro ponto, vai até o outro ponto e fill, ou seja, fecha. E aí fill fecha preenchido. Tá? O stroke não. O stroke é só as bordas. Tá? Então fill é preenchido e stroke é só as bordas. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, que acho que vai ficar melhor. Ó, este exemplo aqui, dá para entender melhor. Ó, começou o caminho, né? Aí move para o ponto 25, 25. Então, moveu para cá. Ó. Aí, a partir desse ponto, faz uma linha até o 105, 25. Aí faz uma linha até aqui. Depois, faz uma linha até o 25, 105. Faz uma linha até aqui. Como ele falou aqui, fill, ele vai automaticamente ligar da última linha até a primeira e preencher essa área aqui. Agora, quando eu uso stroke, aí não. Eu tenho que falar closePath para quê? Para ele ligar o último ponto até o primeiro. Senão ele não liga. Tá? Vamos fazer... Deixa eu até copiar isso aqui.
e vamos fazer esse exemplo lá. E aí acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem isso que eu estou tentando explicar. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Pode deixar esse exemplo do jeito que está aqui, não tem problema não. E eu vou só acrescentar essa nova informação aqui. Então, inicia um caminho... Eu vou já comentar isso aqui, que aí não tem confusão, tá? Então eu vou iniciar um caminho, mover, fazer uma linha, outra linha e preencher. Então, Ctrl S, volto aqui, F5, ó, ele desenha isso. Vamos tirar, se eu, por exemplo, não fizesse esse fio, não preenchesse, né? Aí ele vem aqui, ó, não faz nada, ele não termina de fechar, aí não funciona. Então eu tenho ou que colocar o fio, ou que colocar o close path. Close path. Fechar o caminho. Tá? Então eu vou precisar de uma dessas opções. Só que aqui eu fechei o caminho, mas não falei se era para preencher ou se era stroke, se era para fazer a linha. Observe esse stroke aqui, eu não coloquei nem que era stroke e nem que era fio. Simplesmente falei, ó, fecha o caminho. Mas depois que eu fechei o caminho, eu posso vir aqui e falar, ó, fio. Agora sim, ele vai preencher. Ó, né? Então, quando eu vou usar fio, eu não preciso falar isso aqui. Por quê? Porque automaticamente o fio já chama o close path. O que é close path? Ó, eu vou iniciar um caminho. Qual que é esse caminho? Eu vou mover para o ponto 2525, fazer uma linha até o ponto 10525, fazer outra linha até o ponto 2505. Fecho o caminho e fio. Ou seja, o fio, que é o preencher, ele já chama esse fechar o caminho. Agora, quando eu vou trabalhar com stroke, que é só as bordas, esse cara aqui, que ele vai fazer só as bordas, eu obrigatoriamente tenho que chamar o close path. Tá? Por quê? Porque senão ele não fecha, ele fica só duas linhas. Vamos voltar aqui. Ó, ele começou o ponto aqui, ó, ele moveu para o 2525, ou seja, esse cantinho aqui. Ó, deixa eu aumentar aqui o zoom. Ele moveu para esse cantinho aqui. Depois eu falo, ó, a partir desse ponto, faz uma linha até o 105x, 25y. Aí ele faz esta linha aqui, até esse ponto aqui. Depois, ó, a partir desse ponto, faz uma linha do campo, do ponto 25, faz uma linha até o 25x, 105y. Aí ele faz esta outra linha aqui, ó. Faz essa outra linha aqui. E aí eu falo, ó, stroke, ou seja, mostra somente as bordas. Aí pronto, ele mostrou as bordas. Mas ele não ligou o último ponto até o primeiro ponto. Por que ele não fez essa ligação? Porque eu não falei para fechar este caminho. Agora, se eu colocar o close path aqui, aí ele automaticamente fecha o caminho. Tá? Então, se eu falar fio, eu não preciso falar close path. Por quê? Porque automaticamente, quando eu faço fio, ele já se chama o close path. Né? Então isso aqui eu posso comentar, posso tirar daí, funciona do mesmo jeito. Agora, se eu falar stroke e não tiver o close path, ele não vai fechar. Aí depende, pode ser que você tenha algum desenho que você não quer que feche. Então você não fala para fechar o caminho. Agora, se o seu desenho, por exemplo, eu quero desenhar um triângulo, então tem que fechar. Então, eu falo para fechar o caminho, close path. Certo? Poderia acrescentar aqui, por exemplo, vamos fazer aqui um contexto, ponto, move to, vou mover. Quando eu movo, pessoal, é como se eu tivesse com a caneta levantada do papel. Quando eu falo aqui, ó, line to, a caneta vai riscando o papel. Quando eu falo move to, é como se eu levantasse a caneta do papel. Então, vamos mover, por exemplo, para o ponto 300, 300. Depois que eu movi para esse ponto 300, 300, eu quero fazer uma linha até o ponto, por exemplo, 350, ou 350, 200. Deixa eu tirar o zoom. Ó, aí está uma linha aqui que começou no ponto 300, 300. Que é esse ponto aqui, e depois foi para o ponto 350x, 200 e y, que vem um ponto até aqui.
E assim por diante, tá, pessoal? Então, observe. Aqui tá Move To. Se eu tivesse colocado aqui, ao invés de Move To, Line To, aí ele sairia deste ponto aqui, riscando até esse ponto aqui. Observa a diferença. Ele vai... Deixa eu tirar esse Close Path aqui para não confundir. Então, deste último ponto, ele vai riscando até aqui. Agora, se eu, ao invés de colocar Line To, colocar Move To, é como se ele tivesse levantado a caneta do papel, então daqui até aqui vai com a caneta levantada. Aí não faz esse risco. E se eu colocar para fechar, ele vai ligar o último ponto até o primeiro ponto. O último ponto é esse cara aqui, ó, 350, 200. Vai ligar com esse cara aqui, ó. Então se eu fechar aqui, ó. Opa. Ah, não, ele não fechou? Deixa eu ver. Ah, não fechou porque eu levantei a caneta aqui, tá, pessoal? Como eu havia levantado aqui, aí ele não fecha. Mas se eu levantei a caneta aqui, fiz essa linha. Se eu fizer mais uma linha, Line To, por exemplo, 200, 200. Aí o que vai acontecer? Eu vou ligar este ponto 200, 200 até este ponto 300, 300. Então, vou fazer o F5, ó, liga aqui. Né? Se eu tirar isso aqui, aí não liga este ponto neste último. Tá? Ctrl S, ó, não faz essa ligação. Beleza, pessoal? Né? Então, nós vimos, por enquanto, os retângulos, os caminhos, e aí o caminho pode ser também, por exemplo, um caminho preenchido. E vamos ver agora a questão dos arcos. Então, vou comentar esse código aqui. Por enquanto, eu não vou ter nada aqui. E aí, vamos falar agora de arcos, tá? Ó, os arcos. Para mim trabalhar com arco, eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó, arco. Aí o que eu vou falar? O x e o y é o que? É o centro da minha circunferência, do meu arco. Aí o raio é qual que é o tamanho do raio e depois start e end, o ângulo de início e o ângulo de final. Se o ângulo de início for 0 e o de final for os 360, aí desenha um círculo completo. Tá? E esse anticlockwise é para dizer se é sentido horário, que eu vou fazer o desenho, o círculo, né, ou sentido anti-horário. Tá? Deixa eu ver se ele tem aqui uma imagem para ficar mais fácil de entender isso. Não, vai ter só esses exemplos aqui. Não, vamos fazer aqui, eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Então eu vou colocar aqui o meu contexto, vai desenhar um arco. Esse arco vai estar na posição x 100, y 100. E vamos dizer que ele tem... Vou colocar mais, tá? Vou colocar x 200, y 200. Né? Lembre-se que o meu canvas tem 400 por 400. Então 200 por 200 quer dizer bem no centro. Né? Então bem no centro do meu canvas vai desenhar um arco que vai ter 100 de raio. Então o raio vai ter tamanho 100. Eu vou iniciar, o ângulo de início vai ser 0 e eu quero desenhar 90 graus. Só que aí, pessoal, nós vamos ter um probleminha. Por quê? Porque esse ângulo aqui, esse ângulo de início e esse ângulo de fim, não é dado em graus, é dado em radiando. Tá? E aí, para me transformar graus em radiando, basta eu aplicar essa funçãozinha aqui, ó. Isso é, função não, essa equaçãozinha aqui. Eu quero desenhar 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Pronto, isso. Math π, o tamanho de π, 3,14, dividido por 180, vezes quantos graus eu quero desenhar. Tá? Opa, aqui eu errei.
Tem um quinto parâmetro aqui, mas ele é opcional, tá? Que é o anti-clock. Mas daqui a pouco eu coloco ele, tá? Por padrão, ó. Opa, cadê? Peguei aqui. Por padrão, esse anti-clock aqui é o sentido horário. O padrão dele é o sentido horário, tá? Mas aí você pode definir ele como true para ele ficar anti-horário. Agora deixa eu ver aqui o que eu fiz que não funcionou. Deixa eu pressionar aqui F5. F12 para a gente poder observar se tem algum erro. Ó, não tem nenhum erro aqui no console. Deixa eu ver o que eu posso ter errado aqui. Assim, faltou falar se eu vou querer esse arco preenchido ou somente a linha, né? Foi isso que eu esqueci de falar aqui, ó. Esse arco eu posso colocar ele como fio. Ele fica preenchido. Ou posso colocar ele como stroke. E ele fica como só um arco. Ó, pessoal, lembre-se que eu estou desenhando mais ou menos o 200 é aqui. Aí, a partir do ângulo zero, ele desenhou 90 graus. Né? Mas lembre-se, né, que não é igual o plano cartesiano, que nós temos o x crescendo aqui e o y crescendo para baixo. Aqui o y cresce para baixo. E aí, por isso que ele fica assim. Aqui, se você colocar como negativo, aí você tem o 90 ficando aqui, ó. E se eu colocar aqui como true, ele faz isso, né? Então, eu comecei em 0 graus e vou até os 90. Ah, quero ir até os 180. Então, aqui ao invés de 90, eu vou colocar 180. Ah, quero ir até os 270. Então, põe 270 aqui, né? Quero andar de grau em grau. Então, vamos pôr um aqui. 1, 10, 20. Tá? Assim a gente vai. Se eu deixar aqui como positivo, aí vai para baixo, tá, pessoal? Ó, vamos colocar aqui 10 graus. Ele começa aqui no ângulo zero e anda até os 10 graus. Só que está ao contrário, né? Então, se eu colocar aqui 90, ó, o 90 dele é aqui, que está ao contrário, né? Então, ele começa aqui no zero e vem até o 90. Se eu pegar esse cara aqui e colocar como falso, aí ele vai fazer o contrário. Porque aqui ele estava andando em sentido anti-horário. Se eu deixar aqui como falso, aí ele passa a andar em sentido horário. Então ele vai começar a desenhar aqui do zero até em sentido anti-horário até o 90. Né? Eu gosto de deixar aqui para ficar... Lembra os graus que a gente vê na matemática mesmo? Então eu gosto de deixar aqui como negativo, que eu acho que fica mais intuitivo. Né? Então 90 graus para mim fica aqui. Então, como eu deixei aqui falso, ele vai do zero até o 90 em sentido horário. Se eu colocar aqui como true, ele vai do 0 até o 90 em sentido anti-horário. Tá? Então, tem essas observações aí que a gente tem que colocar. Lembre-se que não é igual ao que a gente viu lá na matemática e no plano cartesiano. Né? Então, a gente tem essas observaçõezinhas aqui. E aqui no ângulo, pessoal, eu posso aumentar também. Quero que comece a partir do ângulo 10. Então, lembrando que a gente tem que fazer isso aqui. Esses 10. Não, quero que comece no ângulo 45. Então, vai começar no ângulo 45 e vai até 90. Isso aqui, para facilitar, pessoal, né, para não ter esse tanto de parâmetros, você pode até fazer uma funçãozinha. Vamos colocar aqui um function. Círculo não, arco, vai receber aqui o x, o y, o tamanho do raio, tá? Raio, o ângulo em graus, né? O ângulo de início, ângulo início e o ângulo fim. Aí, o que você vai fazer? Contexto, ponto, arc,
vai colocar o x, vai colocar o y, vai colocar o raio, vai colocar o ângulo de início mais multiplicado por isso aqui, né, para transformar de radiando em graus, né? Então isso aqui vezes o ângulo início. E depois, também para transformar de radiano em grau, o ângulo fim. E aqui eu vou colocar true, porque eu quero que ele ande em sentido anti-horário. Então vou deixar true. Tá? Que aí fica mais simples aqui para a gente. Ó. Eu posso colocar aqui arco. Não preciso passar esse último parâmetro. E esses outros dois parâmetros eu posso passar em grau. Acho que fica mais simples para a gente entender. Tá? Então aqui, ó, F5. Opa, fiz alguma coisa de errado. Deixa eu pressionar aqui F12 e ver se tem algum erro. Ó, tem algum erro. O contexto não está definido. Sim, eu esqueci de passar o contexto, né? Eu preciso desse cara aqui, ó. Vamos passar aqui também o contexto. Contexto, pronto. Eu esqueci. E aí está o ângulo. E aí, por exemplo, eu quero desenhar um arco no contexto de, por exemplo, começando no ponto 100, x100, y100, vai ter 50 de raio e vai começar no ângulo 0 e vai até o ângulo 180. Aí eu já tenho aqui. Opa, só que aí faltou eu fechar, né? Faltou fazer isso aqui, ó, que eu esqueci. Isso aqui vai vir aqui dentro da função também. Na verdade, eu vou começar e terminar. Porque eu faço os círculos separados, senão ele vai ficar emendando um no outro. Ó, então tem esse aqui e tem esse outro aqui. Tá? Vamos fazer, por exemplo, um rostinho, né? Usando isso aqui que a gente aprendeu. Então eu vou fazer aqui um arco no meu contexto. O x vai ser, por exemplo, eu vou colocar um olho por aqui assim. Então vamos dizer que eu vou andar 50, 50. Tá? Então 50x, 50y. O tamanho vai ser 10. E depois eu vejo se esse tamanho ficou bom ou não. E o ângulo de início é 0. E o de final vai ser 360. Por quê? Porque eu quero desenhar um círculozinho completo. Ó, um círculo completo. Né? Acho que não ficou legal não. Vou deixar aqui no 100. 100 e o tamanho aqui vai ficar menor. Vou colocar tamanho de 5. Isso, dessa forma aí. Aí eu vou colocar um outro olhinho por aqui assim. Então vai ser o X vai ser mais ou menos 100 e o Y vai continuar 50. Tá? Então um outro círculo aqui. Então o X vai ser, por exemplo, 150. E aqui vai continuar isso aqui. Isso, um outro olhinho. Agora vamos fazer uma boca. Então, arco. Aí vamos dizer que a boca vai ficar, por exemplo, esse cara aqui é 100, 100. Né? 100x, 100y. Esse outro ficou 150. Então, a distância aqui dá de 50 pixels. Ou seja, mais ou menos metade aqui é 125. Então eu vou colocar aqui o meio como 125, tá? Então eu vou desenhar no contexto. O X vai ser 125. O Y vai ser, por exemplo, o Y desses caras aqui é 100. Eu vou deixar o Y aqui como... Vou tentar 120 aqui. Vou tentar e depois se ficar errado a gente vai corrigir, tá? Aí o tamanho vai ser bem maior. Vamos deixar um tamanho aqui como, por exemplo, sei lá, 40. E os ângulos aí, esse aqui eu vou desenhar o seguinte, pessoal. Ele vai começar aqui e vai fazer o arco para cá, ó. Então eu começo aqui e vou desenhando para cá, para fazer um sorrisinho, né? Então eu vou começar no 180 e vou até o 0. Então eu vou começar no 180 e vou até o 0.
Vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Ó, né? Ficou razoável. E aqui em volta eu coloco um círculo para preencher tudo isso aqui, né? Vamos dizer que o centro vai ser o centro aqui do sorriso, ó, aqui. Na verdade eu vou subir um pouco, pode ser. O centro vai ser o centro do sorriso. Então vamos dizer que é um arco. Vou desenhar no contexto. O centro vai ser o mesmo centro da boca. Então o X e o Y vão ser esse mesmo. Agora o tamanho aqui vai ser um tamanho bem maior. Vamos dizer que o tamanho vai ser 80. E eu vou desenhar um círculo completo. Ou seja, o ângulo começa em 0 e vai até o 360. Vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Ó, é isso aí, né? Eu acho que a gente poderia até abaixar um pouquinho mais esse cara. Abaixar ele, aumentar aqui aumentar o Y. Ó, abaixo mais. Vou abaixar mais a boca também. É isso aí. E aí, usar a imaginação e fazer mais coisas aqui, tá? Vamos agora colorir, pessoal. Vamos trabalhar com cor. Então, de formas que eu queria falar para vocês era isso. Retângulos, os caminhos de reta, de linha e também os ângulos, tá? Que a gente já comentou aqui. Aqui tem mais coisa, tá, pessoal? Fala de curvas Bézier, então tem muito mais coisa aqui que depois, se vocês tiverem interesse, é só ler esse material aqui. Mas o que eu quero mostrar é só o básico, então nós já vamos pro próximo aqui. O que eu quero falar aqui de cores também tem muita coisa, tá? Ele fala de cor sólida, fala de gradiente, fala de utilizar como se fosse texturas, usar imagens para colorir, então tem muita coisa aqui. Mas o que eu quero ficar é no básico, tá? O básico é preenchimento ou contorno. Colocar uma cor de preenchimento ou uma cor de contorno. Essas cores, os valores das cores, são os valores que a gente já usa lá no CSS, tá? O que você usa de CSS de cor vai servir aqui também. Sendo que você fala fill style para preencher, para preenchimento e stroke para as bordas, tá? E assim, você falou uma cor, tudo que vem abaixo vai ter essa cor aplicada. Por padrão, a cor é preta, por isso que está tudo preto aqui, é o padrão. Mas aí a gente consegue modificar as cores. Modifiquei uma cor, todos os desenhos que eu faço abaixo dessa cor vai estar com essa cor pré-definida, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui uma cor. Então vou colocar aqui, por exemplo, vamos falar que o nosso rosto vai ter um fio, fio style, que vai ser, por exemplo, amarelo. E acho que essa cor não vai. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos tentar um RGB. Por exemplo, FF0. Acho que isso aqui. Opa. Esqueci, foi do contexto, pessoal. Contexto, e aí eu vou desenhar isso no contexto. Opa, ainda está com erro, deixa eu ver aqui. Ó, aqui não está acusando nenhum erro. Sim, mas aí tem um outro problema, né? Porque eu teria que colocar isso aqui. Não, pessoal, o problema que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu não estou preenchendo, né? Eu estou colocando só as bordas. Se eu coloco só as bordas, não existe preenchimento. Por isso que esse aqui não funciona. Agora, se eu colocar o stroke, aí sim vai funcionar. Ó, o stroke funciona. Mas eu não vou colocar aqui, não. Deixa eu tirar aqui para fora. Vou colocar aqui esse stroke aqui. Ó, então, o que vem antes, pro padrão é preto. Então, esses caras são desenhados de preto. Aí aqui eu falei, ó, muda a cor para amarelo. Aí somente esse é mudado para amarelo, né? Se eu colocar aqui antes, vou colocar aqui antes uma outra cor, vamos dizer, azul. Então, tudo aqui, abaixo desse cara, tudo vai ser colocado de azul. Então, todos esses caras aqui vão ficar azul. Aí depois eu troco a cor para amarelo, aí esse aqui fica em amarelo. Então, depois que eu mudei a cor, tudo que tem embaixo fica com aquela cor, né? Por exemplo, vamos deixar a boca vermelha. Esse amarelo está muito ruim. Vou deixar um verde aqui. RGB. Isso. Então, eu consigo fazer isso. Se aqui
fosse fio, por padrão, a cor é preta. Mas aí eu consigo mudar essa cor. Então vamos dizer aqui, por exemplo, eu vou desenhar esse arco antes, porque as outras coisas ficam por cima, tá? E vou colocar um preenchimento para ele. Contexto, ponto, fio, style, recebe, por exemplo, yellow. Aí ficou tudo amarelo, porque esses outros caras não têm o preenchimento. Aí eu preciso colocar o preenchimento neles também. Então vamos colocar, por exemplo, pink. E aqui esse olho vai ficar também. Pink não, esse pink ficou estranho. Vamos colocar aqui um silver. Isso. E aqui a gente coloca aqui sim pode ser um pink. Aqui a boca fica rosa. Então o fio, o preenchimento e o stroke. E o stroke para a borda, tá, pessoal? Agora eu acho que fica melhor só com a borda. Acho que ficou melhor do que com esse preenchimento. Tá? É isso, tá, pessoal? Então, o básico de cores vai ser isso aí. Né? Fio, o preenchimento, stroke para as bordas. Pode usar qualquer cor RGB, tá? Inclusive pode usar também o canal alfa. Então se você quiser usar, por exemplo, RGBA com canal alfa, então nada impede. Por exemplo, vamos falar que a boca vai ter um canal alfa. Opa. Não, pode ser. Então aqui é o stroke. Aqui eu vou colocar RGB. Aí como eu quero vermelho, vai ficar aqui 255, R, o G e o B0. E aqui, por exemplo, vamos deixar um por enquanto, que é 100% de opacidade, tá? Vocês observaram. Normal, 100% de opacidade. Agora vamos colocar 0.5 de opacidade. Aí vai ficando mais claro. Se eu colocar 0.1, vai ficar mais claro ainda. Se eu colocar 0, quer dizer totalmente transparente, não enxerga a boca. Então você consegue, inclusive, colocar aqui um 0.8, inclusive usar opacidade aqui. Tá? Então qualquer cor que você usa no CSS dá para utilizar aqui também. Aí depois aqui mais embaixo vai ter aqui questão de gradiente, mas eu não vou falar de gradiente hoje não, tá, pessoal? Isso aí fica de exercício para vocês, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha aqui e vou observar que é possível utilizar formas, né? As linhas podem ter formas, podem ter estilos de linha, e mais embaixo aqui ó, vai falar de gradiente. Então gradiente é uma cor que começa em uma cor e vai até outra. Por exemplo, aqui começou no azul e vem até o branco, aqui começou no verde e vai até esbranquiçar. E aí tem vários tipos de gradiente, gradiente radial, por exemplo, né? Dá para fazer umas coisas interessantes. E tem também esses padrões, você consegue utilizar imagens para poder colorir alguma coisa com aquela imagem, com aquele padrão, como se fosse uma textura. Né? Aqui ele fala de sombras, né, dos shadows. Então tem bastante coisa que dá para fazer com Canvas, pessoal. Mas aqui, por enquanto, é só essa introdução, beleza? Vou deixar um exercício para vocês, pessoal. O exercício vai ser o seguinte, vai ser fazer isso aqui, ó, quer ver? Desenho. Ó, quando a gente é criança, os professores mandam a gente fazer, faz um desenho de uma casa e tal.
E é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam com o Canvas. Escolha, lógico, não é para deixar exatamente igual, tá, pessoal? Mas vocês vão desenhar uma casinha, um sol, talvez uma árvore, se conseguir, né, fazer junta vários círculos aqui para poder fazer uma árvore. Então vocês têm as ferramentas aí do Canvas. Usar a criatividade e fazer algo o melhor possível. Lógico, não, professor, não dei conta de fazer tudo, fiz só a casinha. Sim, a casa é muito simples, né? Por exemplo, a casa vai ser um retângulo e em cima um triângulo. Né? Um retângulo, por exemplo, amarelo e um triângulo vermelho. Pronto, é uma casa. Né? Mas use a criatividade de vocês e tentem fazer algo o melhor possível. Né? Por exemplo, consegui desenhar uma casinha, consegui desenhar o sol, e aí use a criatividade e tentem fazer uma casinha estilo uma casinha de criança, né? Como se fosse uma casinha desse tipo assim. Se for possível, coloca alguma árvore. Se for possível, coloca um sol e aí usa a criatividade. Se for possível, colocar uma nuvem e assim por diante. Ok, pessoal? Então isso fica de exercício para vocês. Desenhar uma casinha no estilo de casinha que criança desenha, usando o Canvas e essas funçõezinhas que a gente acabou de ver, tá? Não é para usar também... Usar uma imagem seria a imagem no Canvas. Não, não é isso. Usar essas funções de círculo, de caminhos, de reta, de linha, de retângulo e fazer essa casinha aí. Ok? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.